Uma boa noite e shalom a todos os participantes, a todos os ouvintes nesta noite. Louvado seja o Todo-Poderoso por todas as bênçãos, por todas as maravilhas, pela saúde, pelas grandes obras que Ele fez, pelas grandes maravilhas que Ele está fazendo e por tudo aquilo que Ele ainda haverá de fazer nas nossas vidas. Mais uma vez estamos aqui para transmitir uma mensagem, uma reflexão extraída das Escrituras para você que ama a Palavra de Deus, que deseja estar sempre aprendendo e meditando nas coisas do Eterno. Louvado seja Deus pela minha vida, pela vida de cada um de vocês, pelas nossas vidas. Você que vai assistir, você que está assistindo, neste momento nós queremos estar meditando e aprendendo com a palavra. Quero convidar você, antes de nós entrarmos na mensagem, que será uma mensagem breve, mas que há de falar aos nossos corações de uma forma maravilhosa, para antes nós fazermos uma oração. Nós vamos estar orando e vamos estar glorificando ao Pai Eterno, ao Todo-Poderoso, porque é para isso que Ele tem nos dado vida. Desde já eu quero convidar você a compartilhar esta live, a participar conosco, a meditar naquilo que a palavra do Eterno, o nosso Criador, tem a nos dizer. Feche os teus olhos aonde você está e nós vamos introduzir nossas vidas diante da sala do trono do Pai Todo-Poderoso Abacadosh. E vamos estar glorificando e bendizendo o nome dele, fazendo uma oração em nome de Yeshua HaMashiach. Pai amado e querido, bendito seja o teu santo nome. Eu quero te louvar e exaltar, adorar e glorificar nesta noite. Muito obrigado, Pai Celestial, Abacadosh, por todas as bênçãos deste dia. Eu te agradeço por ter me levado em paz até o meu local de trabalho, por ter me ajudado a trabalhar durante todo o dia. E agradeço por ter me trago novamente em paz, em segurança, em perfeição e saúde novamente para o meu lar, aonde agora tenho eu a oportunidade de conversar com os meus amigos e de dirigir uma palavra amiga, uma palavra incentivadora a todos aqueles que prouver ao Senhor, Criador de todas as coisas, que ouça esta mensagem. Obrigado, Eterno, por ter nos escolhido, acima de tudo, para a salvação. Escolhidos para ser filho, escolhido para ser servos. Louvamos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor também tem nos dado de poder servir a Ti. De todo o coração eu venho te agradecer, pois para nós, seres humanos, pecadores e falhos, é uma honra, um prazer, uma alegria imensa servir ao Senhor, ó Elohim. Adonai, Todo-Poderoso El Shaddai, servir ao Senhor na tua grandeza, servir-te entre os homens, servir-te na terra do vivente. Muito obrigado. Que esta palavra seja ungida pelo teu Espírito e que ela possa alcançar vidas sedentas e famintas, que ela possa provocar uma grande mudança no pensamento, levando vidas a refletir e a mudar, muitas das vezes, o rumo dos seus próprios pensamentos e atitudes. Muito obrigado, Pai Celestial, pelo perdão. Desde já, mais uma vez, eu te peço perdão pelos meus erros e falhas. Introduzo a vida das pessoas que lá do outro lado estão a assistir também na tua presença e peço que o Senhor esteja abençoando a vida de cada uma das pessoas. Eu oro neste momento em favor da vida do meu irmão Romualdo, que está assistindo esta live. Alcança ele, suas filhas e também, meu Senhor, sua companheira, sua esposa, sua família. Abençoe a vida da Fátima Almeida, que já está assistindo esta live, e a minha irmã biológica, Ana Júlia. Abençoa, Senhor,
a vida dos demais participantes que eu não estou conseguindo ver, mas que estão me assistindo e aqueles que haverão de assistir. Eu introduzo a minha vida, ó Eterno, nas tuas mãos e peço em nome de Yeshua, o nosso Salvador Jesus, que abençoe o Senhor a vida destas pessoas, aqueles que já estão assistindo esta transmissão e aqueles que porventura ainda forem assistir. Muito obrigado em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Louvado seja o nome do Eterno Todo-Poderoso. Quero saudar aqui a vida das pessoas que estão participando conosco. É um privilégio ter aqui um companheiro, uma pessoa que a gente conhece daqui da cidade de Cláudio, Romualdo. Um abração, Romualdo, que o Eterno te abençoe juntamente com a sua família. A nossa irmã Fátima Almeida, minha irmã Ana Júlia, um abraço, Ana Júlia. Dê lembranças aí ao meu querido pai Francisco e também a sua mãe. Ao Lucas Andrade, que o Eterno abençoe a vida de vocês de uma forma poderosa, e aqueles que eu não consigo visualizar, que Deus abençoe também poderosamente. Meus queridos, eu gostaria de trazer uma mensagem intitulada: o que é mais importante? O que eu penso, quando eu digo eu, falo nós, seres humanos, ou o que Deus diz? Nós vamos refletir em uma mensagem baseada neste tema. Mas antes nós vamos ler as Sagradas Escrituras. Gostaria de ler com os irmãos o texto de João. O nome João é um nome, irmãos, traduzido, que nós conhecemos aqui. O nome deste personagem e de outros que tinham o mesmo nome dele, no seu original, vocabulário original, que é o hebraico, porque estes eram personagens hebreus, né? Eram personagens judeus que carregavam sobre si nomes judaicos. O nome então de João no hebraico é Yohanan. Yohanan. Então nós vamos ler este livro, conhecido como João, Evangelho, né, de João, capítulo 3, versículos de número 30, aonde tem uma mensagem que eu gostaria de estar lendo com os irmãos. Na maioria das Bíblias está escrito assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem disse isso foi o famoso personagem conhecido como João Batista, ou Yohanan Hamatzvil, que quer dizer João o imersor, aquele que mergulhava as pessoas nas águas, aquele que imergia pessoas. Yohanan, ou seja, João o Batista. Então, foi ele quem disse essas palavras. Uma outra versão, uma outra tradução deste versículo diz assim: ele deve se tornar mais importante e eu menos. Era isso que ele estava querendo dizer quando ele disse assim: é necessário que ele cresça. Ele estava se referindo ao Salvador, ele estava se referindo a Yeshua HaMashiach. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, irmãos, é importante nós lermos e deixarmos frisado essas palavras deste personagem tão importante, porque essas palavras elas têm uma importância muito grande para nós. Agora eu gostaria de ler também, antes de prosseguir, um texto interessante, muito importante também, do Evangelho de Lucas, capítulo 22, e o versículo é o versículo de número 39, que diz assim, capítulo 22 de Lucas, versículo 39. Saindo dali, Yeshua foi como de costume ao Monte das Oliveiras, e os seus talmidim, que significa discípulos, o seguiam. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação ou não sejam provados. Afastou-se deles cerca de o equivalente
a um arremesso de pedra. Ajoelhou-se e orou, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu para o fortalecer. E com muita angústia ele orou intensamente, de forma que seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Levantou-se da oração e, indo aos Talmidim, encontrou-os dormindo por causa da tristeza. Ele lhes disse: Por que estás dormindo? Levantem-se e orem, para que não sejam provados. Amém. Muito interessante esses textos que nós lemos, irmãos. Ambos nos levam a enxergar de uma maneira assim muito clara, como um espelho, as virtudes de nosso Salvador Yeshua. Quando a palavra de Deus, através aqui das expressões escritas e dita por Yohanan ou por João Batista, para você ficar melhor inteirado de quem é este personagem, ele disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. O que ele estava fazendo ali? Aquele era um gesto, irmãos, de extrema humildade. Era um gesto de reconhecimento da grandeza do Salvador e era uma forma humilde de se colocar em uma condição inferior à dele, a do Salvador. Quando ele diz, é necessário que ele cresça, ele estava apontando para aquele que ele reconhecia ser o Messias, e que eu diminua. Ou seja, ele estava dizendo assim, da agora em diante, é necessário que ele seja mais importante. Ele estava dizendo isso para os seus discípulos, porque João Batista era um mestre, ele era um ensinador, e ele era um profeta. E ele tinha então seguidores, ele tinha discípulos, ou seja, alunos, pessoas que estavam ao lado dele, para aprender com ele. Então ele tinha seguidores. Então ele quis transferir toda a glória, toda a honra, todo o reconhecimento àquele que ele sabia que naquele momento era mais importante do que ele, um simples profeta. Ele sabia que aquele personagem era o prometido, o ungido, o Mashiach, ou o Messias, que foi prometido lá nos tempos passados da primeira aliança, por intermédio dos profetas ancestrais a ele, como Adão, que recebeu da parte do Eterno a promessa de que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente, como Moshe, Moisés e como outros personagens. Todos os personagens falaram ainda sequer um pouquinho e bem distante sobre Yeshua, sobre o Messias, sobre o Salvador. Então João, reconhecendo a messianidade do Filho do Eterno, de Yeshua ou Jesus, para você entender melhor quem é Yeshua, ele estava reconhecendo que naquele momento a pessoa mais importante que os seus discípulos deveriam olhar, ouvir e observar não era ele, era Yeshua, que estava indo ali no Rio Jordão para ser batizado, para passar pelo processo chamado na língua hebraica de Tevilá, que é imersão, mergulho, ou o batismo. Então estas palavras, irmão, mostram o que eu e você estamos meditando e que nós devemos refletir nesta noite. O que é mais importante para nós? O que deve ser mais importante para nós? O que nós pensamos ou o que Deus diz? O que deve ser mais importante para nós?
aquilo que nós achamos, aquilo que nós desejamos, a nossa vontade, ou deve prevalecer para nós, sobre nós e em nós, aquilo que Deus diz, pede e ordena? Quero dizer nesta noite, irmão, nesta simples meditação, feliz é o homem e a mulher, feliz é a pessoa que consegue entender que a vida dela, ela não é nada sem a bênção, sem a graça, sem o poder do eterno na vida da pessoa. Feliz é a pessoa que vai chegar ao entendimento e que vai atingir a compreensão, a capacidade de entender, de compreender que ela é dependente do eterno, do nosso Criador, para tudo e em todos os momentos da vida dela. Felizes são aqueles que entendem e que haverão de entender em algum dado momento da sua vida que não dá para caminhar em cima desta terra sozinho, que não dá para caminhar em cima desta terra por conta própria e que, ao invés de fazer aquilo que a própria pessoa pensa, aquilo que a própria pessoa acha, aquilo que a própria pessoa entende na sua própria forma de viver, de enxergar as coisas, que ela, feliz é aquela pessoa que entende, irmão, que a coisa mais importante para o ser humano é compreender que deve prevalecer nas nossas vidas, irmão, não o que nós pensamos, desejamos, achamos, mas o que Deus diz. Meus irmãos, a gente tem visto como que o homem, ele é egocêntrico, ele olha para si, ele faz o que melhor lhe entende. Como que o homem ele tem, irmãos, o ser humano, quando eu falo homem, eu falo ser humano, dificuldades para entender que os ensinamentos do Pai Celestial, que as ordenanças dele são cercas, que a vontade dele é aquilo que ele diz em sua palavra acerca de nós, acerca da humanidade, os seus parâmetros, os seus ensinamentos, os seus regulamentos são cerca. E para que a cerca, irmão? Tem muitas pessoas que pensam que uma cerca só tem o objetivo de prender, de cercar e não deixar sair, de prender um animal, por exemplo. Mas não, irmão. A cerca, ela também tem, meus irmãos, o objetivo de proteger aquele animal, aquela vida que está por detrás dela. Os mandamentos de Deus, os ensinamentos de Deus, o que Deus diz para nós acerca das suas palavras, irmão, uma cerca. Quando eu ouço o que Deus diz, quando eu presto atenção no que Deus diz, quando eu valorizo o que Deus diz, Ele está estabelecendo ao meu derredor uma cerca. E esta cerca, irmão, não é apenas para te prender e não deixar você ir além. Esta cerca é uma proteção para não deixar o que é mal invadir o território, entrar na sua vida, entrar no ambiente onde você está e te destruir e ceifar a sua vida. Seja psicológica, financeira, seja emocional, sentimental, conjugal, familiar ou espiritual. Então o que Deus diz para mim, o que Deus diz para o ser humano, o que Deus diz para vocês, para todos nós, irmão, é uma forma de cercar a nossa vida. É uma cerca que Ele constitui. Quando nós ouvimos o que Ele diz e falamos, eu quero valorizar, eu quero obedecer, eu quero ouvir, eu quero prestar atenção ao que Ele diz, então se estabelece uma cerca.
A cerca, irmão, realmente ela estabelece limite. Porque quando se coloca, por exemplo, eu vou dizer aqui vou usar uma comparação mais bonita, né? Se coloca um rebanho de ovelhas em um aprisco, por exemplo. Ali se estabelece uma cerca. Para que aquela cerca? Para proteger aquelas ovelhas, não permitir que aquela ovelha vá além da cerca. São limites aonde o dono, o pastor, ele coloca e diz, olha, até aqui minha ovelha você pode vir, mas daqui para frente você não pode ir mais. Por quê? Porque daqui para lá, da cerca para lá, há muitos perigos. Então, o Eterno, o nosso Criador, Deus, o bom pastor, na pessoa do seu Filho amado, Yeshua, Jesus, ele estabelece também limite para nós, irmãos. Nós não podemos andar de maneira desvairada, falando o que quer, fazendo o que quer, indo onde quer, fazendo o que quer, andando com quem quer, conversando as conversas, as palavras que queremos. Não, irmão, tem limites. O Eterno, o Criador, nos ama como o bom pastor ama suas ovelhas e ele estabelece limites. Então vamos enxergar isso. Cerca tem a ver com limite, com demarcação, com permissão de ir até determinado ponto e não mais. Da mesma forma também, irmão, nós devemos enxergar o seguinte: o que Deus diz, suas instruções para nós, seus mandamentos, seus ensinamentos para nós, seus limites para nós, irmão, são cercas que são postas ao nosso derredor a fim de que o inimigo também das nossas almas chegue até determinado ponto, mas não vá além daquele ponto estabelecido pelo Criador de nossas almas, de nossas vidas. Então, meu irmão, não enxergue o que Deus diz como um aprisco, uma cerca opressora. Não. Esta cerca impõe limites a fim de que eu e você não se perca, não perca nossas vidas e não perca nossa comunhão com Ele. Mas a cerca também meus irmãos, estabelecida para proteger-nos de ataques externos, de invasões, de inimigos externos. Porque quando se coloca um rebanho de ovelhas em um aprisco, não se faz um cerco, vamos se dizer assim, bonito, um cerco reforçado. Os lobos podem penetrar. Os leopardos, as onças, os leões podem entrar e podem destruir a vida da ovelha. Então, queridos, vemos aqui um outro texto. O exemplo de Yeshua. Ele estava em um momento crítico da vida dele. Qual era? O momento em que ele sabia que teria que doar a sua vida como um sacrifício vivo ao seu povo. Não foi fácil para ele, como ser humano normal e comum, porque ele foi um ser humano normal, comum, igual a mim e igual a você. Apesar de ser o Messias, o Salvador da humanidade, ele era um ser humano normal e comum como eu e você, que sentia fome. Por quê? Olha bem, ele mandou os discípulos comprar pão no momento que ele sentou ali do lado da samaritana. Ele sentiu sede porque ele pediu a samaritana para pegar água para ele beber. Ele sentiu sono porque em uma tempestade em que o barco era ali sacudido no mar de um lado para o outro, diz a Bíblia que ele estava dormindo e os discípulos ali sufocados, com medo do naufrágio. O que ele estava fazendo? Dormindo. Por quê? Porque ele estava cansado. Junto com a samaritana, a Bíblia fala também que ele estava cansado. Dentro daquela embarcação, ele foi dormir porque ele estava cansado. Então ele foi um ser humano comum, irmão. Chorou diante do túmulo de Lázaro. Ao ver Maria chorando, Marta chorando, os judeus amigos de Lázaro chorando, ele chorou também.
Ele era um ser humano comum, normal, igual a nós mesmos. Então, queridos, Yeshua como homem, ali diante do jardim do Getsemane, ele, meu amado e querido irmão, tudo que ele mais queria era que passasse dele aquele momento de aflição. Ele não queria enfrentar a situação que ele sabia que ele teria que enfrentar. E ele tinha um livre-arbítrio de passar por aquele processo ou não. Então, o que ele faz? Ele dobra ali os seus joelhos diante do Pai e faz uma teflá, uma oração. Pai, se for possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba. Então, tudo que ele mais queria era o quê? Que se fosse possível, que Deus afastasse dele aquele momento de dificuldade que ele sabia que ele estava para passar, que ele enfrentaria. Pai, passa de mim este cálice sem que eu beba. E ele sabia muito bem o que ele ia enfrentar. Porque, irmãos, na nossa mentalidade, eu custei aprender isso, irmão. Depois de muito tempo que eu fui aprender isso, a gente pensa que o único ser humano que morreu de crucificação na história foi Yeshua, foi Jesus. Mas, irmão, isso é um engano. A crucificação, ela era, irmãos, um processo de tortura e de execução usada pelos persas, muitos séculos antes de Yeshua ter sido crucificado. Há dados históricos, irmãos. No livro, por exemplo, de Flávio José, que é este livro aqui, História dos Hebreus. Deixa eu mostrar o tanto que é bonita a capa desse livro. E há dados históricos em outros livros também que mostram, irmãos, que a crucificação entre os persas e depois pelos romanos, os romanos adotaram esta forma de execução dos persas. Isso era mais comum do que se possa imaginar. Há uma história neste livro aqui que fala de um dia em que mais de 3.000 pessoas foi crucificado antes do nascimento de Yeshua, antes dele ter vindo ao mundo. Então, dentre os próprios apóstolos, Talmidim de Yeshua, há notícias de alguns deles que morreram por crucificação, como por exemplo o caso de Kefa, Pedro. O nome Pedro, no original, é Kefa. O apóstolo Pedro, Talmidim de Yeshua, ele também morreu crucificado, só que ao contrário, de cabeça para baixo, conforme diz a história. Então ele sabia que ele ia passar por esse processo, e ele não queria passar porque ele já sabia o que era a crucificação. Ele sabia que não era um processo fácil, que era um processo difícil de se enfrentar. Mas o que ele faz? Chega diante do Pai em oração e diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Mas, irmãos, ali apareceu um anjo para o confortar. Aquele anjo não veio à toa, irmão. Aquele anjo veio para trazer para ele um conforto, um consolo e uma mensagem. E qual era esta mensagem? Seja forte, seja corajoso e vai nessa tua força, Yeshua. Por quê? Porque a humanidade depende do teu sacrifício. Aí, meus irmãos, ele recebe aquela resposta: Pai, se for possível, passa de mim este cálice sem que eu o beba. Agora olha a sequência da oração. Contudo, se não for possível, faça-se não a minha, mas a tua vontade. Que exemplo para mim, que exemplo para você, que exemplo para nós, irmão.
Não é fácil nós olhar para a nossa própria vontade, para o nosso próprio eu, e fazer igual Yohanan, no primeiro texto que nós lemos, fez. É necessário que ele cresça e que eu diminua. A nossa tendência como seres humanos, com uma inclinação má, Yetzer Hará, que é chamada dentro do hebraico, da língua hebraica. A nossa tendência é dizer inconsciente ou às vezes até mesmo consciente. Alguns chegou a dizer: é necessário que eu cresça e que ele diminua. Nosso ego, irmão, precisa ser executado. Precisa ser pendurado em um madeiro, à semelhança do que foi aquele que era inocente e sem pecados. Nós precisamos levar para o madeiro também, para ser executado o nosso próprio eu, o nosso próprio ego. Então, queridos, ali Yeshua, mesmo sendo o Salvador, o Messias, aquele que seria o Cordeiro de Deus que ofereceria a sua vida para a salvação da humanidade, mesmo sendo ele este personagem tão importante que mudou, meus irmãos, a história da humanidade definitivamente, ele disse para o Pai: seja feito não a minha, mas a tua vontade. Irmãos, respondendo à minha própria pergunta, que é título desta mensagem, desta reflexão, o que é mais importante para nós? O que deve ser mais importante para nós? O que eu penso, o que nós pensamos ou o que Deus disse? Irmão, o que Deus diz deve estar acima do que eu e você pensam. Tem muita gente que ao ler a Sagrada Escritura diz assim: não, mas eu penso que não é bem assim não. Não, mas eu penso que não é isso que Deus quis dizer. Mas eu penso que não é assim que Deus está querendo dizer, não. Eu penso que se eu fizer assim, 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 tá bom. Eu penso isso, eu penso aquilo, eu penso isso, eu penso aquilo outro. Irmãos, o mais importante não é o que eu penso, o que eu acho. O mais importante é o que Deus diz na sua palavra. Quer saber o que Deus diz? Leia a palavra. Quer saber o que Deus ensina? Estude a palavra. Quer saber o que Deus está dizendo para a humanidade? Estude as Escrituras Sagradas. E você vai aprender o que Deus diz, o que Deus quer, o que Deus exige, o que Deus determina, o que Deus ensina para o nosso próprio bem. Irmãos, tem muitas pessoas que pegam o que Deus diz e colocam em segundo plano e colocam o que ela pensa, o que ela acha, o que ela deseja, o que ela imagina, o que ela quer em primeiro lugar. E isso, irmão, é um erro muito grande. O próprio Yeshua mostra, irmão, que não é bem assim que nós devemos fazer. Por quê? Porque ele tinha muito mais direito que eu e você e que todos nós, irmão, de não ligar para nada do que o Eterno pede. Nada do que o Eterno diz. Mas não foi isso que ele fez. O que ele fez? Pai, se for possível, olha que humildade na oração dele. Passa de mim este cálice. Mas, contudo, todavia, se não for possível, então prevaleça a sua vontade. Faça-se a tua vontade e não a minha. Irmãos, isso foi tão difícil para ele. Essa oração foi tão complicada para ele. Foi um momento tão angustiante para ele que aconteceu um fenômeno físico e emocional com ele ali, irmão,
que a psicologia fala, né? Que é os polos se desatar e ali os glóbulos vermelhos do sangue se misturar com o suor. Isso é, irmão, devido a uma alta angústia, um alto grau, irmão, de angústia que estava a ponto de ceifar a vida dele ali. Então, o que aconteceu com ele ali, irmão, foi muito forte, foi forte demais. Há pouquíssimos registros na história da medicina, da psicologia, deste fenômeno se manifestando na vida dos seres humanos. Um deles nós temos dentro da Bíblia Sagrada. Aconteceu com o próprio Salvador Yeshua. Então, meu querido e amado irmão, esta mensagem ela tem o objetivo de levar eu e você a parar um pouco, meditar, refletir e fazer a seguinte reflexão e pergunta para nós. O que está prevalecendo na minha vida? O que Deus diz e determina na sua palavra ou o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho? Tem um tal de acho, irmão. É o achômetro, né? Irmãos, é um dos maiores inimigos do ser humano, é o achômetro. É aquilo que eu acho. Não tenho certeza, mas eu acho assim. Não, eu acho assim. Eu penso assim. Não, irmãos, é um dos maiores inimigos do ser humano. E o ser humano não enxerga isso. Nós devemos estabelecer, irmão, convicções e desligar o achômetro. Quando o homem e a mulher estabelecem convicções, ele pega o achômetro, irmão, e joga ele na lata de lixo, joga ele de lado, deixa ele de lado, porque Deus trabalha com convicções e não com achômetro. Então, o que é mais importante para nós, irmão? O que deveria ser mais importante para nós? Não é o que nós pensamos, não é o que nós achamos, não é o que nós imaginamos, é o que Deus diz, e o que Ele diz está claro na sua palavra, irmão. Está claro. O que Ele diz na palavra, irmão, é tão fácil de se identificar, tão simples de se entender e perceber, quanto olhar no espelho para vislumbrar o nosso aspecto. Então, que o Eterno Todo-Poderoso nos ajude, irmão, a nos despir do achômetro e a fazer uma mudança de valores, a inverter, ao invés de nós colocar o eu em primeiro lugar, nós vamos colocar o que Deus diz, o que Deus pensa, o que Deus fala, o que Deus ensina, o que Ele deseja de mim, de você, de nós, o que Ele pensa é mais importante. O que Ele ensina para nós, o que Ele diz, é mais importante do que aquilo que nós imaginamos, que nós pensamos, que nós achamos. Feliz é o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem, diz o Salmo 128. Então que o Eterno Todo-Poderoso, irmão, nos ajude a ter humildade, porque isso, irmão, é uma obra de humildade. Só quem é humilde de verdade vai negar o seu próprio eu e vai dizer como Yohanan, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Esse é um processo, irmão, que não é feito da noite para o dia. Ele começa a ser feito quando nós reconhecemos que precisamos de Deus, precisamos de comunhão com o Pai e entregamos nossas vidas e nossos caminhos para Ele. Ali começa o processo, que muitos chamam de arrependimento, processo da conversão, né? Ou quando nós iniciamos um processo chamado na língua hebraica de techuvá, que é retorno, é arrependimento seguido de um retorno para as origens estabelecidas pelo Pai.
por Deus. Aquelas origens das quais nós fomos desviados dela por vários tipos de forças no passado, contrária. Então, eu faço um retorno, eu faço uma conversão, eu mudo a rota, o sentido, e passo a sair do sul e ir para o norte, a sair do leste e ir para o oeste, ou seja, eu tomo um caminho oposto àquele. Que o Eterno abençoe a sua vida, e eu espero, desejo de todo o coração, que esta mensagem ela alcance você, fale com você e te abençoe de uma forma grandiosa. Peço a você que compartilhe essa mensagem nas suas redes sociais, porque se ela ajudou você, ela vai ajudar outras pessoas que necessitam também. E peço a você que visite o meu canal lá do YouTube, canal Pastor Rodrigo Dias Silva, aonde eu tenho todas as mensagens que eu prego aqui pelo Facebook, eu coloco elas lá no YouTube para as pessoas irem assistindo quando elas quiserem. E peço a sua ajuda com uma inscrição, sendo as mensagens interessantes para você, de valia, ajuda para você, e que você possa, ali apertar o sininho de notificações que tem naquela plataforma, porque sempre, 2 vezes por semana, 1 vez, ou às vezes até 3 vezes por semana, eu publico vídeos lá. E você será avisado pela própria plataforma do YouTube que tem uma mensagem nova para você meditar. E assim, este canal vai crescer, se fortalecer, vai se expandir e muito mais vidas serão alcançadas para a glória do Eterno. Que o Eterno, nosso Deus, Adonai, aquele que é o Elohim verdadeiro de Israel e das nações, te abençoe de uma forma grandiosa. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bishem Yeshua HaMashiach. Amém. Bendito seja aquele cujo nome glorioso é Yeshua HaMashiach. Louvado seja ele por ser Salvador, e louvado seja o Deus Todo-Poderoso, Pai de Yeshua, que enviou a salvação através da pessoa bendita do seu Filho, e que alcançou a mim, a você e a todos os que creem. Muito obrigado, Pai. Amém. Deus abençoe a todos, uma boa noite e shalom.